Nós estávamos ainda naquele... A gente repetiu o capítulo 45, na verdade, mas eu acho que foi bom porque a gente fez novos comentários diferentes, né? E eles ainda continuam com naquela casa onde tem o senhor Fidelis e o senhor Bento. O senhor Bento é o doutrinador da casa, e o Fidelis está rodeado de umas entidades, digamos, menos esclarecidas, né? Então, eles estão ali digamos que num embate, não um embate, mas numa discussão a respeito da ciência, querendo comprovar que a mediunidade é fraude, essa coisa toda. E aí a gente parou nessa parte aqui. O interlocutor deixou de sorrir e observou. Se vocês quiserem, eu posso ler um pouquinho acima, só para relembrar. Não, acho que aqui a gente já foi. Estou bem. Acho que consegue ir a partir daqui. Sim. O interlocutor deixou de sorrir e observou. Isso é o Fidelis falando, tá? Vamos ver. Espero a mensagem dos meus com sinais iniludíveis da sobrevivência após a morte. Aniceto nos tocou de leve e falou: reparam como este homem traz a mente enfermiça? É um dos curiosos doentes encarnados. Tem vasta cultura e, todavia, como traz o sentimento envenenado? Tudo quanto lhe cai nos raciocínios participa da geral intoxicação. Desculpa. É pesquisador. Deixa eu aproveitar, Sandra, que só para a gente alinhar o pensamento aqui numa coisa tão interessante. Uma vez eu me falo assim: crer é ver. E a gente só escuta o que a gente quer ouvir, a gente só enxerga o que a gente quer enxergar, e a gente só sente o que é permitido, que a gente permite sentir. Então, se a gente não pôr na dúvida, é a maior barreira que existe. A gente nunca vai mergulhar na espiritualidade com o intelecto, e sim com o amor. Com o amor e a caridade. É o caminho, não é pelo intelecto. Né? E as pessoas vão assim: mas eu quero ver o meu pai, que já está do outro lado, né? Ele ficou de falar e voltar aqui. Ele não tem a graduação para isso. Esses espíritos que chegam até nós já estão muito mais adiantados, muito mais elevados. Né? Então, deixa o seu papai quietinho lá, deixa os seus, né, que fala assim, que ele só vai acreditar no dia que vier os dele, né? Deixa eles lá quietinho e olhe por eles, né? E a gente tem que ter essa consciência, né, que a gente tem que ter para ver. Se a gente não quebrar os paradigmas da nossa mente, quebrar os conceitos e preconceitos, a música da entrada aqui, né, se eu fazer que procure mais compreender que ser compreendido, a gente não vai compreender. Mas antes de compreender, o que ele fala, a oração que ele fala? Que ele seja mais afetuoso, né? Se não for, você já chegar para compreender, assim, vou tentar compreender, não vai compreender. Então, primeiro consolar. Primeiro você consola o outro, você recebe o outro, para tentar compreender, porque é um exercício. A própria oração põe a palavra consolar primeiro, que é a palavra afeto e carinho. Aí a gente começa. Se a gente, tudo, eu vou lendo do Espiritismo, né? Quem está com o pé atrás, gente, vai continuar com o pé atrás. Não perca tempo com ele, não. Vai para frente. Desculpa interromper, sério. Vamos lá. Eu só queria pegar esse gancho aí que o Rômulo acabou de falar, que eu já tive uma experiência própria no centro que eu frequento, de uma pessoa que foi lá. Ele foi lá para ser consolado, né? Então, me mandaram uma mensagem muito profunda, muito linda para ele. Ele ficou descrente. Tudo isso que o Rômulo acabou de falar foi uma mensagem tão profunda que eu fiquei assim com inveja, entre aspas. Falei assim: meu Deus do céu, se eu tivesse recebido uma mensagem dessa para mim, teria esclarecido toda a parte da minha vida. Mas ele negou tudo. É uma coisa que eu fiquei assim, pasmo, não quis acreditar no que eu estava vendo, mas eu vi aquilo realmente é verdade. Endosso tudo isso que o Rômulo está falando por vivência própria que eu presenciei. É isso.
E é muito comum, né? O Ismael, a Sânia, o Silvio tem mais experiência aí. É muito comum. Eu já vi, eu com pouca experiência, vi várias vezes. Várias vezes. Vamos lá. Nesse ponto que vocês colocaram, tem aqui mesmo no livro do Mensageiros, eu não sei se a gente já passou ou se ele ainda tá chegando no finalzinho, uma reunião em que tem um jovem, se eu estou bem lembrado, e ele estava com uma doença. Aí a avó, do ponto de vista espiritual, vai conversar com o dirigente ali para que o médium passasse uma receita espiritual. Aí o dirigente, com muita serenidade, falou assim: olha, a gente já passou, ele fez pouco caso, ele não usou os remédios, né? Ele não... Jesus. No fim das contas, ele não usou aquele remédio que foi passado. E então a gente não vai fazer agora novamente, porque a gente vai aproveitar essa energia para outros que estão precisando. Então, é algo que a gente... que é bem nisso que o Rômulo colocou, que é a nossa abertura, o momento que a gente se abre, a própria espiritualidade, ela começa a se apresentar mais, a se comunicar mais, a dar intuições, porque a gente se abre, né? Então, quando fica fechado é isso, vai tentando, então a própria espiritualidade fala assim, tem um momento que vai estar maduro e vai se abrir. É interessante, porque eu acho que a gente comentou já há umas semanas atrás, e a gente está aqui com o amadurecimento que a gente tem, que a gente foi conquistando, né, ao longo dos anos e das reencarnações. E às vezes a pessoa não está madura naquele momento para receber aquele remédio, aquela dica, porque não tem o amadurecimento ainda, e você não abre os olhos, não abre os ouvidos para receber plenamente. Mas a espiritualidade não deixa de estar ali do seu lado, sempre fornecendo, né? Não, naquele momento em que aquela avó, essa parte ainda não chegou, Ismael, a gente ainda vai ler. E que aquela avó vai pedir que se pode, né, dar aquele remédio, aquela dica, aquela coisa, e aí a espiritualidade chega e diz, não, a gente já fez isso, então vamos esperar para que ele tenha um amadurecimento, um melhor esclarecimento para poder receber da melhor forma, né? Pois é, então para a gente tirar como lição para a gente, né? Meu pai falava um ditado assim, não adianta bater em ferro frio, né? Não adianta malhar em ferro frio, né? Então, para a gente não ser frio, tem um caminho para a gente aquecer os nossos corações, que é através da caridade. Através da caridade. Vamos lá. A Nilza ia falar alguma coisa. Desculpa. Eu acho. Eu só ia falar que a minha frase é: eu acredito em tudo, até que me provem o contrário. Amém. Amém. Sempre falei isso. E é difícil provar o contrário, porque tudo existe. Exatamente. Tudo existe. Tudo está aqui ao nosso redor. Né? Querer provar o amor é sentir o amor. Né? Exatamente, dá para sentir o amor em tudo, basta estar na natureza, né? Eu estava até fazendo um retrospecto, assim, quando eu era criança, que eu tinha tenho uma tia que é espírita, e tinha toda aquela questão com o espiritismo, né? Inclusive, quando ela foi se casar, minha avó foi perguntar para o padre, né, que a filha estava casando, a filha espírita, o filho super católico, e a esposa era espírita. Aí o padre falou, não deixa casar. E aí a minha sogra falou, não era isso que eu queria ouvir. Eu queria que o senhor me desse um conselho de como eu devo proceder e tudo, mas então ela deixou aquilo ali e acolheu com todo amor, né, e foi tudo bem. Mas eu como criança, vendo a família falando, agora que vocês estavam conversando, eu estava pensando nisso, assim, na minha cabeça, eu era bem pequena, eu pensava assim,
Eu sei que existe, mas existe para quem se coloca, né? Então, eu não vou me colocar, porque eu não sei o que é isso, eu tinha medo, né? Então, eu pensava assim. E aí, agora, acabei de fazer essa reflexão, que eu via só o negativo, né? E eu perdia toda essa parte amorosa da espiritualidade e tudo, porque as pessoas falam dos processos mais pesados, né? Não falam da lindeza toda que é esse trabalho, né? Então, assim, não perdi nada, não, tá tudo bem, né? A vida nossa é um passo, né? É muito, muito, muito rápido, assim. Então, graças a Deus que a gente se aproxima desse conhecimento hoje e pode aproveitar o que sempre existiu, né? Graças a Deus. Isso, só pegando o gancho do você dizendo que tinha medo, eu era bem pequena e eu acho que o Chico Xavier, ele tinha um programa na televisão, em algum canal, que eu não lembro mais. E eu tinha medo de Chico Xavier, gente. Eu tinha medo. Eu saía da frente da televisão, que eu tinha medo. Ai, meu Deus, que engraçado. Aquela doçura toda, né? Mas é normal, né? É um processo. Eu lembrei do Chico com medo. Você sabe a história do avião, né? Do Chico, né? Do avião. Então, pronto. Então, pronto. Cada um com seu medo. Todos nós temos as etapas, né? Todos nós temos etapas. Oi, gente, deixa eu contar então um caso também do Chico. A Sani colocou falou que tinha medo do Chico quando criança. E o meu pai, ele teve um amigo no meio espírita que conheceu o Chico, ele era de Uberaba. Ele já nasceu em Uberaba e ele era de uma família evangélica. Aí a família, já cresceu a família falando, cuidado com aquele Chico, e ele é um ser do mal, aquelas coisas todas, né? Aí uma vez ele lá, pequeno ainda, ele viu o Chico, ficou com medo toda, como se fosse realmente a personificação do mal. E aí ele cresceu, ele se tornou espírita. E aí teve um dia que ele estava na livraria e apareceu o Chico. Aí ele viu o Chico. Aí ele olhou assim pro Chico, aí o Chico virou para ele, sorriu e falou assim: eita, agora você não acha mais que eu sou um demônio, né? Meu Deus. Que beijo. Vou continuar agora. Continua daqui. É pesquisador de superfície, como ocorre a muita gente. Tudo espera dos outros. Examina seu semelhante, mas não ausculta a si mesmo. Quer a realização divina sem esforço humano. Reclama a graça, formulando a exigência. Quer o trigo da verdade, sem participar da semeadura. Espera a tranquilidade pela fé, sem dar-se ao trabalho das obras. Estima a ciência, sem consultar a consciência. Prefere a facilidade, sem filiar-se à responsabilidade. Vou subir aqui, mas eu não estou conseguindo. Deixa eu ir por aqui. Gente, desculpa. É porque esse computador não é o meu, e aí eu fico fazendo alguma coisa que trava de alguma forma. Sem consciência, a responsabilidade. E vivendo no torvelino de continuadas libações, agarrando aos interesses inferiores e à satisfação, de novo. A satisfação dos sentimentos físicos em caráter absoluto, está aguardando mensagens espirituais. Estávamos admirados
as conclusões interessantes do instrutor amigo. Vicente, que se mantinha sob forte impressão, perguntou: afinal de contas, o que deseja esse homem? Aniceto sorriu e respondeu: também ele teria imensas dificuldades para responder. Para nós outros, Vicente, o Dr. Fidelis é um desses enfermos que ainda não se dispuseram a procurar o alívio pelo demasiado apego à sensação. Pode falar. Eu acho que essa parte aqui é o demasiado apego à sensação. Eu vejo mais essa sensação no sentido do fenômeno, né? Pelo demasiado apego ao fenômeno, porque muitos querem o fenômeno físico ali para ver, e de tal forma que aí fala assim, eu vou me convencer. Querem que seja algo tão espetacular, como se fosse um show pirotécnico mesmo, espiritual. Tão palpável, né? Tão palpável. E desde a época de Jesus, isso já se tinha, né? Quando queriam que Jesus apresentasse fenômenos, e Jesus, na sua sabedoria, sabia que eles não estavam prontos ainda. Então, acho que, pelo menos eu entendo dessa forma. É assim. Em toda a época, né, o Judas, né? Judas não. Tomé, né? Que duvidava, né? Assim, então você quer que tem que apresentar, né? Felizes aqueles que creem sem ter aparecido, né? E pediram para Francisco também, né? Tem uma parte do livro de Francisco que a gente vai ler amanhã, né? Amanhã não, quinta, que vai falar isso, que eles pediram para Francisco também andar sobre as águas e que não sei o quê, né? E simplesmente o que a gente vive é muito maior do que isso, que é o amor. Mas isso vai responder, né? Agora, essa pergunta que termina o capítulo aí, afinal de contas, o que deseja esse homem? Né? A gente sabe o que realmente a gente quer? A gente sabe o que realmente é importante para nós? Né? Por que realmente a gente está aqui agora, que a gente dispõe a esse trabalho? Essa reflexão ela é muito importante. Mas essa é uma reflexão íntima, né? Porque só através de um coração puro que a gente vai poder irradiar amor, né? Assim, por interesse próprio, porque vamos plantar para a gente colher, quem doa recebe, não, né? É por se doar mesmo, né? Essa pergunta é muito importante. O que realmente desejamos? Então, vamos lá, Sânia. Eu interrompo muito, né, Sânia? Desculpa. Não, é ótimo. Todas as colocações são ótimas. Eu acho que é enriquecedor. Aprendendo sempre. Segundo informações de Aniceto, faltava mais de 1 hora para o início da preleção evangélica, sob a responsabilidade do Sr. Bentes. Na esfera dos frequentadores encarnados, mas o movimento do serviço espiritual tornara-se intensíssimo. Reuniam-se ali, para olhos humanos, 35 individualidades terrestres. No entanto, em nosso círculo, o número de necessitados excedia de 200, porquanto, agora, a Assembleia estava acrescida de muitas entidades que formavam o séquito. Gente, esse computador, vou dizer. Desculpa, pessoal. Você tem que ir na setinha devagarzinho. Não, é porque o computador tem esse mouse touch aqui dele, ele é muito sensível. Aí qualquer coisinha ele sai. No lugar de usar o pet mouse, usar a setinha do lado aí, para baixo. É o que eu estou usando agora. Ele saiu desse daqui, da setinha. Espera aí.
Com a setinha ele não está funcionando bem. Você Clica na mãozinha lá em cima e clica no texto. Ah, é porque eu estou no T, não estou na mãozinha. Aí, Ismael, eu vou Você não vai aproveitar. passar o texto. Pronto, já deu certo, amor. Obrigada. Vou aproveitar para sempre já repararam que uma reunião, os desencarnados são sempre tem maior número do que os encarnados? Em tudo que a gente lê, em toda leitura, em toda reunião, fora a nossa responsabilidade e o cuidado que a gente tem, né? Que a gente deve ter, né? Tem mais sempre desencarnados do que encarnados. E esse E aqui também, desculpa. Não, diga, Sani. Não, aqui também, agora deve estar cercado de muitas pessoas, muitos espíritos ouvindo essa leitura. E os comentários também. E os comentários. E era isso que eu ia colocar, o que a Sani falou, né? Como que nesse trabalho deve ter muitos e muitos espíritos. E aqui no parágrafo fala que era cerca de 200 pessoas, sendo que várias eram entidades que formavam o séquito perturbador da maioria dos aprendizes ali. E isso é uma forma que os próprios mentores, eles se valem. O momento que a pessoa, ela começa a participar com uma certa regularidade de algum trabalho espiritual, os mentores, eles potencializam conexões com espíritos que estão ligados de alguma forma desarmônica. Então, eles acabam indo ao encontro e vão participando dessas reuniões e vão escutando também, e isso é um processo de cura. Tem um livro do Manuel Filomeno, de Miranda, que é um caso de uma obsessão muito difícil. E o obsessor, ele tem um momento que eles têm uma conversa, e ele falando que não sabia nem como tinha sido atraído, porque há tempo ele estava procurando, ele estava lá nas regiões mais densas, procurando aquela pessoa para se vingar. E aí teve um determinado momento em que parece que ele foi sentindo a energia dela, foi quando ele viu, ele estava junto com ela. Aí a partir daí, ele não se desligou mais. O que foi isso? Isso aí é os próprios mentores que potencializam naquele momento, aquele encontro, nessas coordenadas espaço-temporais, para auxiliar o processo da cura. Então, estava dentro de um plano, de um objetivo maior da espiritualidade para realizar aquele processo de cura. Então aqui vai acontecendo isso, a gente vai participando, eles vão trazendo esses espíritos, participam e vão também se melhorando tal como a gente, sabe? Tem um grande trabalho que acontece. E isso que o Rômulo falou, né? A responsabilidade nossa aqui. Eu vou voltar para o início, porque eu acho que já está pertinho da hora de começar, e eu acho que vai ser importante a gente iniciar na semana que vem o início do capítulo, para não ficar repetindo o que foi, aí a gente volta e lê, porque a gente só leu 2 parágrafos, praticamente. Isso é bacana mesmo.